Muito bem, senhoras e senhores. Nesse vídeo aqui eu resolvi comentar um pouco com vocês a respeito de como quebrar as objeções, né, ou vamos dizer assim, aquelas coisas que empatam a venda, né? Você está prestes a vender, mas por algum motivo a pessoa sai fora do processo de venda ou desiste da venda, né? Como é que você faz para quebrar essas objeções, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a coisa funciona um pouco diferente para produto e serviço, beleza? Mas os conceitos são o mesmo, tá? O que vai mudar é a forma como a gente vai aplicar essas técnicas de quebra de objeção, tá? Mas daí eu vou explicando aqui em cada passo que eu vou falando como é que você pode fazer para produto, como é que você pode fazer para serviço, tá? Primeiro ponto de tudo, independente do que você venda ou do que você faça, né, do serviço que você preste, é você identificar em qual momento que está ocorrendo essa objeção, tá? O primeiro passo é esse. Por quê? Porque pode ser que essa objeção não esteja ocorrendo exatamente no momento da venda, na etapa da venda, né? Pode ser que essa objeção já ocorra antes, por exemplo, quando o cliente te conhece, né? Talvez seja um erro de comunicação, um erro de postura, né? Então isso é bem mais fácil de corrigir do que uma objeção de venda, tá? Mas geralmente, né, com a experiência, você já começa a quebrar, né, esses problemas anteriores aí e começa a aparecer mesmo o problema da desistência da compra, né? Ou o cliente acaba não fechando o serviço, ele vai, passa pelo processo, é atendido, ou não sei, você apresenta o produto para ele, né? Mas quando chega no momento da venda, ele desiste, né? Ele não efetua a compra ou não fecha o serviço. Por que que isso gera... É primeiro ponto, né? Você precisa entender por que que isso está acontecendo. Como é que você faz isso? Você vai ter que observar o seu processo, tá? Ninguém vai poder fazer isso para você, a não ser que você contrate uma consultoria e o cara vai ficar olhando de fora, vamos dizer assim, né? O seu processo de venda. Mas você mesmo pode fazer isso. E como é que você faz isso? Você tem que observar por que é que essa desistência está acontecendo, tá? Às vezes você pode perguntar para o seu cliente isso, olha, a fim de da gente melhorar aqui nosso produto, nossa oferta, qual foi o motivo da desistência, né? Mas em geral os clientes não respondem isso direito, tá? Então você é que tem que pegar no ar em que momento foi que o cliente desistiu. Às vezes, na maioria das vezes, o cliente vai deixar um indício dessa desistência, tá? Geralmente, por exemplo, você está no final do processo de venda e o cliente começa a fazer um monte de perguntas sobre algo específico do seu produto, né? E aí ele desiste de comprar. Provavelmente o motivo da desistência está ali no meio daquelas perguntas que ele fez, tá? Então você olha para lá, né? De repente ele viu algo melhor no seu concorrente, esse tipo de coisa. Uma vez que você identificou esse motivo, né, você vai ver que não sai de 3 pontos o motivo da desistência, tá? Independente de serviço ou produto, 90% das desistências vão ficar dentro desses 3 pontos que eu vou citar aqui. O primeiro ponto, tô aqui com a colinha para eu não esquecer, né? O primeiro ponto é o preço, tá? A maioria das desistências ocorre por conta de preço. A pessoa tinha uma ideia, né, uma ideia do preço que ela pagaria no seu produto, né, e quando ela vai lá te consultar, tal, chega no final, ali na hora do pitch de venda, da hora que você vai oferecer o produto ou vai oferecer o serviço, e ela se assusta um pouco com o preço, tá? Tá, vamos trabalhar primeiro esse ponto aqui, que é um dos principais, né? Se o problema for o preço, a primeira coisa que você pode fazer é baixar preço, mas eu suponho que você já está num limite de preço onde, se você abaixar daquilo ali, não é interessante para você fazer a venda, tá? Eu suponho que você já pesquisou seus concorrentes, etc, né? Que isso todo mundo em geral faz, né? Então você está ali já no preço que você tem que cobrar, né? De repente você já deu um desconto para o cliente, ele ainda está achando caro. Então, para resolver esse problema de preço, né? Esse problema aí está ligado à percepção de valor do cliente. Então o cliente não está vendo no seu serviço o valor, né, compatível com o preço que você está cobrando, certo? Isso é muito comum.
que você pode fazer, tá? Primeira coisa que você pode fazer é, ao invés de dar desconto, dar facilidade. Pode ser que o cliente não achou tão ruim o preço, mas você não deu condições, né, para facilitar o pagamento desse cliente. Então você, de repente, não dividiu esse pagamento desse serviço ou desse produto, você não aceita cartão de crédito, né? Você não divide no cartão de crédito, só aceita débito, né? Ou só aceita crédito à vista, né? E se o seu produto tem um ticket mais alto, eu diria assim, acima de R$ 100, R$ 150, você já tem que começar a dividir em 2, 3 vezes, tá? Dependendo do seu público-alvo, tá? Então, o primeiro passo seria você focar, né, e desenvolver facilidade de pagamento, tá? Facilidade de pagamento. Pode ser isso que está impedindo o seu cliente, né? Então você fala para ele lá, o que você acha melhor, né? Você acha melhor você chegar no cliente e falar, olha, isso aqui custa R$ 600, ou você chegar nele e falar, olha, custa 10 vezes de R$ 62,80, né? Por que R$ 62,80? Vamos supor que você já está jogando a taxa para o cliente. Só que percebe como soa mais leve esse valor? Por quê? Porque você está dando uma facilidade de pagamento, né? Fala, olha, realmente o meu produto tem um ticket alto, mas eu facilito isso, né? Porque a qualidade do produto é bom e a gente facilita essa forma de pagamento para você conseguir diluir isso aí em 10 meses e não pesar, tá? Fazendo isso, você vai receber do cartão lá depois, tá? O cliente é que pagou a taxa, só que mesmo assim ainda ficou facilitado para ele o pagamento, tá? E na área de serviço, né, tem empresas que dividem em boleto, né, 30, 60, 90, enfim. Aí você que vai moldar essa facilidade de acordo com o que o seu negócio permite. Outra coisa que você pode fazer é aumentar a sensação de valor. Lembra que eu falei que quando o cliente cancela por causa do preço, na maioria das vezes não é porque simplesmente ele achou caro, porque provavelmente você não está tão mais caro que seus concorrentes porque você pesquisou antes. É porque ele não viu valor compatível com o preço no seu serviço. Então uma coisa que você pode fazer é agregar um bônus na venda, né? Olha, se você fechar comigo hoje, você tem mais isso, mais isso, mais isso, por esse mesmo valor aí, tá? Você dá um incentivo para ele. Esse incentivo tem que ter valor, não é uma coisa michuruca, tá? Não é um bônus bobo, né? Por exemplo, eu vendia um curso online onde eu dava um outro curso para essa pessoa se ela fechasse comigo naquele momento, entende? E não alterava valor. Só que o que acontece? Esse bônus já está com o custo inserido dentro do meu custo do produto, tá? Só que, mesmo estando lá o valor do bônus inserido, né, mascarado dentro do preço do produto, o valor do produto aumenta, a percepção de valor do cliente aumenta, ele está levando mais por menos preço, entende? Então, crie um bônus, ofereça um serviço a mais na hora da compra, só que você tem que fazer isso antes do cliente criar a objeção, tá? Então você já tem que, na primeira oferta, oferecer esse bônus. Não vai esperar o cliente cancelar, daí você vai barganhar com ele com o bônus, tá? Ele vai entender isso como uma fé, e aí não é legal. E o terceiro ponto é que talvez você não esteja divulgando ou evidenciando os benefícios do seu produto em relação à concorrência, né? Os diferenciais do seu produto ou do seu serviço em relação à concorrência. Então, comunique mais isso antes da venda, antes da hora da venda, né? Nos seus canais de divulgação, etc. Isso ajuda a aumentar o valor percebido do seu produto ou do seu serviço também, tá? Segundo ponto, que é o segundo mais comum da gente ver, o cancelamento de compra, ou o cliente não chegar na hora da compra, é uma coisa chamada medo. Medo do quê? Medo do produto não funcionar, medo do produto não ser bom, medo do seu serviço não gerar resultado para o cliente, né? Medo do seu serviço não ser bom, tá? Como é que a gente faz para resolver o problema do medo? E aí lembrando, né? Você tem que ficar atento para ver qual desses pontos é que está sendo o problema aí na sua venda, né? Como é que a gente resolve o problema do medo? Primeiro, independente se você vende produto ou serviço, ofereça uma amostra grátis, né? Se você confia realmente no seu produto, no serviço, né, presta um pequeno serviço gratuito antes para o cliente, antes de fazer a venda, né? Deixa uma amostra grátis desse produto com o cliente, manda ele testar,
né? Fala, ó, testa desse jeito. Se for bom, você me liga. Entende? Com isso, o que você faz? Quebra a barreira do medo. Por quê? Porque o cliente já testou de graça. Entende? Isso a gente faz muito em produto digital, a gente põe assim, teste 7 dias grátis, né? Meu Sucesso, o portal meusucesso.com é um desses exemplos aí. Outra coisa, mostre nos seus canais de comunicação, de divulgação, depoimentos sobre quem já usou o produto, né? Então as pessoas falando ali que o produto é bom, etc. Depoimento em vídeo é muito bom. Se você não tiver, põe em texto mesmo. Print do WhatsApp, mostra para o cliente, envia para o cliente. Se você for prestar um serviço, né? Manda lá para o cliente, posta no seu Instagram, faz o cliente ver depoimentos de outras pessoas que já te contrataram ou que já compraram o seu produto. Isso quebra um pouco a barreira do medo. Se outras pessoas já compraram e gostaram, a probabilidade é de que eu compre e também goste. É isso que o cérebro do cliente vai pensar, tá bom? Outro ponto que você pode fazer para quebrar o medo é mostrar os resultados de outros serviços ou de outras pessoas que já compraram o produto, né? E se você prestar serviço, mostrar os serviços que você já prestou, o famoso portfólio, né? Isso também ajuda a criar confiança e quebrar a barreira do medo. Mas os dois anteriores que eu citei são pontos muito mais fortes para quebrar o medo do que um portfólio somente, tá? Trabalhe os três. O último ponto que geralmente acontece também é que simplesmente o cliente ficou em dúvida. Chegou na hora de fechar a venda, ele ficou em dúvida, ele falou, não vou fechar isso agora não. Tá? O que acontece? Esse cliente está decidido de que você é a melhor opção, mas ele está em dúvida se o momento de comprar é agora, o seu produto, né? Ou se o momento de fechar o serviço com você é agora. Qual a primeira coisa que você pode fazer para quebrar isso? Crie uma sensação de urgência na venda, tá? Fala, olha, eu estou te oferecendo esse valor aqui, eu gostaria que você fechasse comigo porque a gente já tem uma cartela de 15 clientes, né? Tem mais, sei lá, 8 orçamentos em andamento e provavelmente depois que a gente fechar esses 8 orçamentos a gente não vai conseguir manter esse valor porque a gente já está com uma prestação de serviço grande e tal. Então, se possível, vamos fechar agora. Fala isso para o cliente. Outra forma de criar a sensação de urgência é criar um valor promocional por tempo limitado. Mas assim como no outro, na questão do bônus que eu falei, você tem que criar isso antes de fazer a primeira oferta, tá? Na primeira oferta já tem que ter a sensação de promoção por tempo limitado, beleza? Porque se você faz isso depois do cliente ficar em dúvida, ele vai entender como uma má fé, tá? Vai entender, esse cara está fazendo aí para tentar me vender, tá? Então, ou crie sensação de urgência no serviço, né? Ou crie um valor promocional no seu produto por tempo limitado, ou uma sensação de urgência no seu produto a respeito de estoque, fala, olha, eu só tenho 15 unidades, então tenho 15 unidades, tem 3 pessoas já que já reservaram, mesmo que você não feche hoje, vamos deixar reservado para você comprar de mim, para você fazer o pagamento já na semana que vem, né? Prende o cliente à sensação de urgência. E, novamente, faça isso já na primeira oferta. Depois que o cliente cancelou, né, ou não quis comprar, não adianta mais fazer, tá? Só que aí você vai lendo, né, e ao longo do tempo você vai adaptando essa oferta com esses pontos que eu falei. Né? O que acontece? Ao longo de um período você vai ver que você vai ter menos cancelamentos, porque a sua oferta está mais esculpida, né? Você já está mais preparado para quebrar as objeções e as barreiras da compra que o cliente tem. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse, se você quer sobre algum outro assunto relacionado a essa área de divulgação do produto, venda, marketing, etc. E até a próxima aula.